Sejam todos muito bem-vindos, Causos de Personal número 21, Professor Jones, o seu personal trainer, hoje trazendo causos aqui inéditos. E olha só, roteirizei tudo que você imagina para a gente falar sobre um tema polêmico que é a valorização do personal trainer como profissional. Mas aí você se pergunta, mas Jones, é só sobre personal trainer? Não, a gente pode falar sobre diversos assuntos, né? A gente traz aqui para os causos coisas que acontecem na vida, na minha vida como personal trainer, mas também pode acontecer com qualquer outro profissional liberal, né? Pode ser como advogado, pode ser, sei lá, com médico, entendeu? Coisas que acontecem e eu até fiquei sabendo que nutricionistas também passam pela mesma situação. O Caos 21, ele não ia começar com esta temática, né? A gente ia abordar um outro tema muito polêmico que eu já tratei no Caos, acho que 19 ou 20, não, 19, que era sobre assédio. Mas, diante de umas reflexões que a gente teve juntos, assim, eu e a equipe do marketing, né, vulgo aquela pessoa que trabalha comigo, o Instagram acabou sugerindo um conteúdo pra gente que me levou a refletir sobre algumas coisas, né? E eu tô fazendo esse Causos, o 21 agora, depois de basicamente 2 meses sem gravar conteúdo, não, 3 meses sem gravar nenhum conteúdo para redes sociais, né? Então a gente vai trazer alguns temas bem polêmicos. E aí o que iria ser um Causos de vestiário, que eu ia contar os sabores e dissabores das conversas de vestiário, acabou que muita gente acabou se ofendendo pelas histórias que eu acabei meio que soltando por trás dos bastidores. Mas eu postei nos stories, né? É, uma sequência de vídeos que falava muito sobre desculpas, imprevistos que os alunos têm normalmente em relação às aulas, né? A marcar um planejamento de aulas com um personal trainer. E eu trouxe isso em relação principalmente à falta de compromisso do aluno, né, com relação ao trabalho do personal trainer. Mas isso também serve para diversas outras áreas profissionais. Então, quando eu trago causos, eu não conto só um pouco da minha realidade, né? Eu conto da realidade geral. Para quem não sabe, volta lá no Causos número 1, né? Causos número 1 eu tratei um pouquinho, expliquei um pouco da onde eu venho, como que é a minha origem profissional. E aí eu vou te contando toda a saga até eu virar um profissional de educação física. O que é mais legal da minha profissão é porque a gente consegue contar causas, como a gente é tete a tete ali com o aluno, então é bem legal porque você vê as histórias, vê os bastidores da coisa e não imagina a dimensão das coisas que podem acontecer. Quando eu postei esse story em específico, que falava dessa falta de compromisso do aluno, a falta de comprometimento mesmo, também me questionei sobre a falta de compromisso do personal trainer, né? A gente, quando fala de valorização profissional, a gente quer ser visto, quer ser lembrado como um profissional de ponta, sejamos em diversas das áreas, mas como personal trainer a gente sempre é jogado um pouco para escanteio, né? Porque afinal de contas nós somos provedores de serviço, né? Prestadores de serviço. E aí, quando a gente fala sobre isso, me remonta a um caso de uma aluna que falava muito sobre isso, sobre comprometimento profissional do personal e dos alunos. Então é muito interessante a gente abordar sobre isso, principalmente quando eu falo para a galera que está chegando na área, o pessoal fala assim, como que é a área? Eu falo, olha, você tem que estudar pra caramba, você tem que ralar pra caramba, entendeu? Se você não quiser ficar na mediocridade. Para que você não tenha essa falta de compromisso mútua, tanto do aluno em relação ao seu serviço, como a sua em relação a querer prestar o serviço. Então essa é a parte muito difícil da profissão. Por quê? Quando a gente pensa no personal trainer, a gente pensa numa pessoa que só passa treino, só prescreve treino. Mas por trás disso, né, eu vou contar um pouquinho do que eu olho para a profissão, né, como personal trainer, como profissional de educação física. O que que eu olho muito quando eu tenho que pensar nisso? Eu olho bastante para o propósito profissional que eu tenho, né, que é o que eu quero. Qual é o seu propósito profissional? Eu estou falando do personal, mas eu posso falar de qualquer outra profissão.
porque a gente almeja alguma coisa. Eu sei que a gente é muito marketista de, de querer só ganhar dinheiro, vender o seu serviço, mas o seu serviço também tem que ter um propósito, né? E quando eu falo disso, que eu trouxe aqui na nossa pauta, é que eu coloco pelo meu, porque durante algum tempo eu fiquei patinando ali, como eu entrei na ginástica coletiva, você trata com muitas pessoas ao mesmo tempo, são muitas aulas, então a engrenagem ela vai meio que te empurrando para você virar personal, prestar serviço e tudo mais, mas ela não te ensina a ter propósito. Então, o que que é isso? É você olhar, que nem eu tenho na minha bio do Instagram, movimento é cura. Por que que eu falo isso, né? Porque a minha missão, o meu propósito é curar as dores das pessoas, fazendo com que elas se movimente, fazendo com que o meu trabalho as torne uma pessoa em movimento, seja funcionalmente, né, com o corpo, ou seja até mesmo para a vida, porque a educação física tem esse papel transformador de você transformar não só a parte física da pessoa, mas o direcionamento mental que ela tem. E eu comecei a perceber como é que eu iria direcionar o meu propósito através das aulas de postural, do treinamento físico, das aulas de dança, onde eu tenho um feedback das pessoas falando assim, nossa, eu vejo você como uma pessoa realizada fazendo essas coisas. Então esse feedback que vem de fora para dentro faz com que essa valorização profissional te dê um norte do tipo, estou no caminho certo se eu seguir esse script. Então, é legal quando você trabalha num ambiente de uma academia e as pessoas te dão esse retorno dizendo: puxa, olha, eu gosto muito das suas aulas. Segue nesse caminho. Cara, você é muito bom nisso. Você demonstra felicidade nisso. E isso eu não tô falando só para mim, eu tô falando para os profissionais em geral. E aí é um tanto quanto peculiar que a gente fale sobre isso. Por quê? Porque muita gente ainda não descobriu o seu propósito profissional. Então fica essa reflexão aí, colegas de trabalho. Qual é a sua. é, Qual é o seu propósito profissional? O que, que você realmente quer, né, dentro dessa área? Um TI, por exemplo, ele pode virar e falar assim: ah, eu quero trabalhar com games e me especializar nisso, 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 né? Eu basicamente fui para a área de reabilitação, fui cuidar de pessoas que têm muitas dores e eu sempre brinco, né? Criei uma metodologia própria baseada em tudo aquilo que eu estudo, tudo aquilo que eu coloco e trago isso não só para essa parte de reabilitação, mas para o treinamento físico como um todo. O que me deixa muito seguro de que eu estou no meu caminho, numa jornada que me dá continuidade em relação ao meu trabalho, tá? Isso é um dos tópicos que eu gosto de abordar muito quando um jovem que está começando comigo uma mentoria no comecinho, eu falo assim, tá, mas o que que você quer na educação física, né? E aí as pessoas, elas se perdem no começo, porque você está engatinhando na profissão, né? E isso esbarra com a ética, porque também tem a ver com que a sociedade espera, né, que você tenha uma atuação como personal. O profissional de educação física, por vezes, ele é muito relegado à educação física escolar, o que, na verdade, deveria ser uma hipervalorização também do aspecto da educação física na escola, sendo que você forma e educa pessoas para que elas tenham noção de espaço. E hoje a gente acaba vendo nisso também, né? Uma falta de noção de espaço, uma falta de noção corporal das pessoas. Porque a educação física não é só te fazer uma imersão no esporte. A educação física também te educa para que você olhe para o seu entorno e você pense qual é o meu papel nesse momento. Será que eu tenho que trabalhar uma lógica, uma dinâmica do que eu estou fazendo aqui? E aí traz isso dentro da questão do que a sociedade espera, né? Espera que um educador físico ou um profissional de educação física faça com que as pessoas tenham isso, mas não é a abordagem que a gente tem no contexto atual. Visto que a gente tem uma educação física escolar muito, muito, muito aquém. Principalmente em escolas públicas, a gente está muito aquém do que poderia desenvolver, né, o profissional de educação física dentro dos valores éticos e morais que a própria profissão coloca para gente, né? E aí a gente volta para a pauta na questão do que é
essa relação, né, quando a gente começou o caos, em relação ao aluno, né, ou o cliente, porque você presta serviço. E aí, uma coisa não te exime da outra. Por quê? Porque é um compromisso mútuo entre as duas partes. Ela tem que ter uma reciprocidade, né? Então, se eu estou como personal lá num horário, você marca comigo às 7 da manhã, eu vou te dar uma tolerância de 15 minutos para que você tenha o rendimento, né, do seu treino. Mas se você chega a 10 para as 8, por favor, né? Então você falta com respeito profissionalmente em relação a mim. Porque senão você entra na síndrome de Lady Kate. Caso você não consiga lembrar, né? Tinha um quadro no programa Zorra Total que tinha a Lady Kate, que fazia tudo que ela queria, porque afinal de contas ela achava que eu tô pagando, então você tem que me obedecer, você tem que fazer tal coisa para mim. E você, como profissional, muitas vezes acaba do tipo cedendo, porque tá pagando, eu vou fazer qual é a vontade. Mas e aí? Tem a ver com o seu propósito profissional. O que que você quer, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que me pagavam relativamente muito bem, mas que, no fundo, ali acabava sendo mais um trabalho. E aí a gente vai já entrar nesse tema, porque é a hora que você tem que, ou você busca outras alternativas, se demite daquela situação e segue a sua vida, ou você pede licença, desculpa, mas eu tô me retirando, não vou mais continuar, entendeu? Porque você não pode literalmente se, desculpando a palavra, prostituir na profissão. Porque senão você só recebe o dinheiro, presta um serviço, desculpando a palavra, de bosta, né? Então a gente corta essa parte. Mas é isso, entendeu? Porque senão você não tem reciprocidade, você não tem um acordo mútuo entre as duas partes, a pessoa te falta com respeito, como já teve caso da pessoa da Chilique comigo às 6:30 da manhã, na sala de musculação. Alunos mais próximos já sabem qual foi a situação que aconteceu. E você fica nessa situação constrangedora de literalmente só prover o serviço, porque tipo assim, tá pagando, vamos lá. E do outro lado, a síndrome da Lady Kate. Eu tenho dinheiro, tô pagando mesmo, faz o que eu quero. E não é bem assim que as coisas funcionam, né? E aí a gente fala das trocas profissionais que a gente tem. Porque se eu quero ter uma expertise em alguma coisa, eu tenho que me qualificar para isso, né? Se eu preciso entender mais de reabilitação, eu vou atrás disso. Eu vou me especializar em reabilitação, vou me especializar em treinamento físico. Eu brinco que o contexto da pandemia me ensinou uma coisa, a correr muito atrás daquilo que eu queria para minha profissão, né? Daquilo que eu queria para mim profissionalmente. E isso é muito legal, porque eu vejo hoje a educação física muito largada. Eu vejo uma galera muito nova, ainda muito perdida, em relação aos seus propósitos profissionais e ao que elas almejam, porque ser profissional de educação física, muitas vezes, essa marketização da educação faz com que o profissional de educação física seja visto somente como esse prestador de serviço, né, o personal, e acaba que você não tem mais aquela consciência de que você precisa almejar objetivos profissionais, né? Durante muito tempo eu queria crescer na profissão, eu tinha o sonho, né? Eu tinha o desejo, não vou nem dizer sonho, eu tinha o desejo de ocupar cargos de liderança e tudo mais. E conforme foi passando o tempo, eu fui vendo que aquilo não era mais para mim, entendeu? Que é para mim sim, mas num outro aspecto, talvez não dentro de uma corporação, entendeu? Porque você tem também o timing da profissão. Você tem o timing de quando aquela oportunidade vai aparecer para você, e se não foi daquela vez, você pode, se você realmente insistir, falar assim, eu vou insistir, eu quero. E você toca outros projetos profissionais, mas se você realmente, por exemplo, para mim, tinha a oportunidade de ser um gestor, eu fui atrás de entender um pouco mais, não surgiu a oportunidade de novo, vamos tocar o barco para outra coisa. E fui me especializar naquilo que eu sou muito bom, né? Então você ter essa alta qualificação para que você tenha uma rotatividade profissional dentro do seu conhecimento muito grande também, tá? E aí isso te puxa para o quê? Um profissional altamente qualificado, ele vai trabalhar literalmente com bons ou ótimos clientes. Eu pontuei uma situação aqui legal no roteiro, que foi a hora de se demitir ou demitir o aluno. Eu brinco, mas todos os meus alunos aqui que me assistem normalmente
e que convivem com no meu dia a dia, cara, eu sou mega realizado trabalhando hoje com as pessoas que eu trabalho. Eu já fui muito realizado trabalhando com outras pessoas. Eu já fui muito realizado trabalhando com outras pessoas, mas eu tinha uma carteira de clientes de 22, 24 alunos lá no passado. E aí, conforme eu fui me qualificando profissionalmente, galgando mais conhecimento técnico, mais conhecimento comportamental, mais expertise dentro da área, eu fui afunilando, 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 e hoje eu trabalho com essas 9 pessoas, quase 10 aí, porque eu trabalho com um casal, então ele acaba contando como dois. E pra mim, assim, tá de ótimo tamanho, né? Porque você também consegue se valorizar, você tem mais qualidade no seu trabalho, entendeu? Logicamente que eu tô falando, né, eu tô aqui dentro da área este ano, deixa eu lembrar, ano que vem fazem 10 anos que eu tô na área. Não, 2003, meu Deus do céu, 11 anos nessa área. E é que ano que vem fazem 10 anos que eu estou na mesma companhia, né? Olha só que louco, né? O tempo passa rápido. Mas aí você vê a rotatividade do processo. Enfim, porque você também tem que aprender a valorizar o seu passe conforme você vai ganhando expertise, você vai se tornando o melhor profissional. Cara, valoriza seu passe, né? Procura estudar, procura se qualificar. E você tem que fazer isso desde o início da carreira. A partir do momento que você se engaja numa carreira, você entende o seu propósito, se encontra naquela carreira, é o que eu falei lá, acho que no primeiro, no segundo Causos de Personal, com a coisa volta aí no vídeo, porque eu venho de uma área que eu era extremamente feliz e realizado, era um sonho de infância, ser comissário, voar, viajar para um lado e para o outro. E aí, com o tempo, isso foi meio que se perdendo, porque eu fui vendo que meu objetivo, na verdade, era eu gostava de cuidar de pessoas, gostava de ter um carinho pelas pessoas, gostava de ter afinidade, de ter esse tato com as pessoas. E quando eu cheguei na educação física, eu falei, putz, eu gosto de cuidar das pessoas e quero ver elas se cuidando tanto quanto eu. Logicamente tem uma história de vida aí também, que começa lá nos 19 anos, e olha que eu tô com 40 hoje, e, e que vai engrenando nisso, entendeu? Você vai. Achei meu objetivo, achei o que eu quero como profissão. Vamos focar nisso, vamos conversar sobre isso mais, Jones, vamos dissertar sobre isso. E aí a terapia também te ajuda a você ter um norte, saber se você está fazendo a coisa certa, né? Então isso é legal. E aí, isso de você valorizar o passe desde o início da carreira, né? Professores, achem o seu propósito, porque a galera que está começando, eu até pontuei algumas coisas aqui, elas buscam qualificação técnica, né? E eu vou te falar, quando eu comecei a faculdade já quase próximos 30 anos. Então, eu já tinha uma outra maturidade, né? Uma cabeça mais madura e que me ajudou muito a entender do tipo assim, putz, eu tenho 4 anos para me qualificar o máximo que eu puder e depois só fazer as progressões continuadas, que é o que eu faço até hoje. Então, quando você pega o meu currículo, né, dos 4 anos da faculdade, o volume imenso de cursos e qualificações que eu fiz é gigantesco. Até eu me assusto porque foram vários e muitos finais de semana perdidos, né? Não, não digo nem perdidos, mas assim, perdidos socialmente, mas investidos profissionalmente, que quando eu olhei para um dia, peguei o bloco de certificados assim, foi extremamente generoso. Falei assim, caraca, eu passei por tudo isso e nem pensei no que eu estava vivendo naquele momento, porque eu sempre estava olhando lá, né, pro hoje, né, pro atual Jones, com uma carreira sólida e olhando tudo isso. Por quê? Eu venho de uma área que trata muito de gestão de pessoas, que é a aviação, onde você tem que gerir pessoas. Eu fui líder de equipes, né? Eu fui chefe de cabine durante um tempo, e você tem que aprender a lidar com equipe, com gerir conflitos e tudo mais. E você começa a ter o timing das coisas, né? Então isso te dá uma bagagem muito legal. E quando eu fui para para educação física, foi um tanto quanto engraçado, porque eu entrei, na verdade, comecei a carreira pensando assim, vou ser só personal, e um belo dia eu fui fazer um curso dentro do lugar que eu trabalho atualmente, e eu falei assim, nossa, você tem todo o perfil de ginástica coletiva.
E aí, vou até deixar o roteiro aqui do lado. Eu entrei em colapso, porque a coisa que eu menos queria era trabalhar com muita gente, porque eu tinha acabado de sair da aviação. E eu falava assim, gente, eu não quero, não é pra mim, enfim. E eu recebi duas propostas seguidas, né? Então a gente diz assim, a oportunidade ela não bate seguidamente duas vezes. Quando eu cheguei naquela oportunidade, eu falei assim, olha, eu vou me arriscar. Não sei se vai dar certo, mas vamos tentar. E cá estamos nós, né? Quase 10 anos depois. Quem diria que lá em 2015 eu falei, ai, ginástica coletiva, sala de aula. E eu sou professor de inglês desde lá de trás. Eu não queria mais sala de aula. Socorro. E hoje eu sou muito realizado. Cada vez, né, meu chefe, aqui eu vou até citar o nome dele, o meu primeiro chefe, né? O Maércio virou e falou assim: imagina, você vai se dar muito bem, não sei o que e tudo mais. E conforme o tempo foi passando, eu fui ganhando prática e tudo mais, principalmente do timing que eu aprendi na aviação, de como lidar com conflitos muito rápido. Foi uma situação muito legal. Por quê? Porque me deu bagagem para ter muita etiqueta social com as pessoas. E isso foi muito joia. E aí, hoje, até hoje, quando eu encontro com ele, né? Costumeiramente falo assim, olha, muito obrigado. E o meu outro chefe, que era acima dele, que era o gerente, também me deu muita dica do que eu poderia fazer para ser uma pessoa realizada dentro da ginástica coletiva. Mesmo tendo saído durante um tempo da sala, né, de coletivas, quando eu volto, eu sempre falo para todas as pessoas, né? E aí você vai entendendo a questão do como é que eu me valorizo profissionalmente. Toda aula para mim é sempre um frio na barriga, né? Seja ela de postural, seja ela de dança, seja as aulas coletivas que eu dou aí, sempre é um frio na barriga, porque por mais que eu monte, né? E aí eu brinco, porque o pessoal fala assim: "Ai, você tem as aulas". Gente, eu tenho as aulas todas anotadas, tá? Eu tenho tudo. Eu vou transcrevendo manualmente, eu gosto de escrever e trazer, né, essa bagagem, porque na aviação também fazia isso, escrevia muita coisa rápida porque precisava dar timing das coisas. E a montagem da aula era sobre isso. Então, o valorizar o passe tem a ver com isso, sobre o quanto você está empenhado em ser um profissional diferenciado, ter né, a transcrição das aulas. E aí, quando eu cheguei na área de ginástica coletiva, só para encerrar essa parte, foi muito legal porque até hoje eu tenho esse frio na barriga, né? Por mais que eu pareça ser aquela pessoa mega expansiva, mega simpática, etc, 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 toda vez que eu piso, eu sempre falo pro maestro, até hoje, eu falo assim, olha, quanto esse frio na barriga, toda vez que eu entrar na sala para dar uma aula, ou seja, uma aula de personal, e dá aquela insegurança do tipo assim, putz, eu não posso errar, mas enfim, a gente acaba errando algumas coisas, eu vou manter o tesão na profissão, né? Que é o que faz o meu olho brilhar até hoje quando eu falo de educação física. Então, quando eu penso muito na valorização dos meus colegas de trabalho, cara, foi aí que eu tive a ideia da mentoria. Eu falei, cara, meu olho brilha na educação física até hoje, mesmo com 10 anos, 11 anos na área, até hoje eu não perdi esse brilho, eu só quero que ele brilhe mais, entendeu? E isso transparece nas pessoas. Então isso tem muito a ver com por que as pessoas me procuram, gostam de valorizar o meu trabalho, entendeu? Então isso o tema do Causos de hoje é basicamente sobre isso, sobre o que te faz realmente brilhar e valorizar o teu passe, né, como profissional. E aí, porque quando você olha para quem já está na carreira há algum tempo, entra numa fase de comodismo, uma falta de perspectiva, principalmente se você está muito tempo, por exemplo, sala de musculação, cara, tem gente que está 20 anos na sala de musculação, 25, 30 anos na sala de... Gosta de estar ali e tudo mais, mas não sente perspectiva, e não tem esse mais o brilho no olhar, né, que você tem quando você começa, quando você engaja e tudo mais. Porque você entra nesse, como é que chama? Meu Deus, status quo, né? Para não perder aqui o coisa. Porém, quando a gente traz isso para a realidade, é o que eu sempre falo. Quem que sou eu, né? Profissionalmente, quando eu visto essa camisetinha aqui, quem sou eu quando eu encarno, né? Com um personagem do personal trainer, né? Por quê? Porque você é observado a todo momento, sabe? E as pessoas te olham, não só te medem, mas elas começam a te ver, porque é esse o momento que você mostra o seu valor e os valores que você tem como profissional. Porque eu vou colocar algumas coisas, né?
a questão do como você se comporta, como você se porta como profissional, o que as pessoas veem em você e o que você espera do ambiente, né? Eu vou dividir em 3 camadas. Essa parte do as pessoas estão de olho em você foi muito emblemática agora no meu último personal, que acho que chegou para mim e falou assim: olha, eu já estava de olho em você há algum tempo para saber como é que você agia profissionalmente. E uma das coisas, por exemplo, que chama muita atenção é que, além do seu treino ser dinâmico, você não está com o celular na mão. Eu falei: não, porque eu tenho a transcrição dos meus treinos, eu entro no meu dia sabendo o que é que eu tenho que fazer, todo o script, por mais que eu tenha que adaptar de última hora algumas coisas, eu tenho todo o script pronto. E aí ele falou assim: olha, eu achei legal que você não pega o celular. E aí eu falei assim: olha, pode ter certeza que eu tenho o seu treino anotado. E isso é legal, porque isso mostra o seu engajamento em relação, você mostra o trabalho. E se a pessoa pedir para mim assim: olha, você tá com o meu treino aí? Eu faço assim, ó, puxo aqui, vou aqui atrás e mostro: cara, eu tô com o seu treino aqui, tá aqui. É isso que a gente tá trabalhando hoje. E também essa parte de explicar. Por quê? Porque quando você se molda desse jeito, quando você se torna um profissional de excelência que acaba virando referência, seja pro bom ou pro ruim, você tem uma expectativa em relação ao ambiente que você vai estar. Por quê? Por exemplo, lembra que eu acabei de falar do trato social, dessa etiqueta social? Então, toda vez que eu chego com muita felicidade, tudo mais, bom dia, boa tarde. Por mais que as pessoas não me respondam, porque tem pessoas que acabam, tipo, ai, sabe a história do, ai, ele é simpático demais, ele força. Cara, eu não forço nada com ninguém. As pessoas são obrigadas pelo menos o mínimo de civilidade é responder um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Ou, se eu vou com um sorriso, esperar o sorriso do outro também. E se a pessoa não tá num bom dia, daí o problema dela também. É, e eu coloquei aqui para contar, né, o caos de sempre quando eu vou em algumas academias trabalhar, eu chego, né, com essa coisa assim mais, quem já me conhece no dia a dia, mais vibrante. Oi, tudo bem? Boa tarde, sei o que, tudo mais. E é muito emblemático algumas pessoas que, tipo assim, a gente bate de frente e fala assim: cara, a pessoa só falta te atropelar, né? E você tá ali falando bom dia, a pessoa não te responde, não dá um com licença, não sei o que e tudo mais. E aí você entra no modo tipo assim: vou continuar fazendo, mas você não espera mais nada daquela pessoa. Daí você acaba ignorando ela no espaço e no tempo, né? Então você também começa a criar a sua dinâmica no seu ambiente. E por vezes isso acaba sendo mal visto, né? Você faz a sua parte, mas as outras pessoas não fazem. Então, isso é meio que a etiqueta social vai te empurrando para tentar se tornar uma pessoa fria. Mas, o que eu sempre falo, jamais perca o seu brilho nos seus olhos como um profissional, tá? E por quê? Eu tenho uma frase que a minha aluna, a querida Mariana, ela sempre fala pra mim: adulto você não ensina, você lembra ele o, o que ele tem que fazer. Porque isso é uma coisa que educação realmente vem de berço. Se você não tem educação na sua casa, você não vai ter educação na rua. Consequentemente, por mais que alguém fique no seu ouvido te falando assim, ó, diga bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, obrigado, por favor, você nem sempre vai lembrar. E essa geração nova de um tempo pra cá tá pior ainda, né? Porque para eles, como o mundo é basicamente um mundo digital, quase não tem interação social, você tem como ferramenta, né, minha geração, tentar fazer a interconexão desses pontos, e aí o profissional entra, né, essa etiqueta social para tentar ensinar. Caso que eu até coloquei aqui para você colocar, lembra o caso do com licença que eu pedi com licença para um professor inúmeras vezes, ele não saía da frente. Aí até que eu falei assim: oi, tudo bem? Você pode sair da frente? E aí ele: porque eu tô pedindo licença e você não sai da frente. E aí a pessoa tem o citocômetro. A pessoa pegou birra, mas até aí, seja feliz, né? Como eu coloquei nas stories. Porque você não tem nada a ver com a irritação e a falta de brilho no olhar das outras pessoas, né? E aí o seu perfil profissional versus perfil pessoal, como que ele é como pessoa, não sei, não me interessa. Mas enfim, tudo isso para dizer o seguinte, para a gente fechar todo esse resumão maravilhoso do Causos de Personal número 21, é falar sobre o quanto você está disposto ou disposta a entender o seu objetivo, o que você almeja profissionalmente, e o quanto você está disposto a se engajar, né, no seu propósito profissional. Vou deixar essa reflexão para você. O que te fez escolher a profissão que você está atualmente?
E vou até fazer um reminder aqui, um lembrete, que eu perguntei isso outro dia para uma colega minha, que é advogada. Falei assim, o que você diria para essa pessoa 20 anos atrás? Ela virou e falou assim, não faça direito, vá fazer... Aí ela falou o curso que ela queria fazer, mas não dava mais tempo. Aí eu falei, olha, nunca é tarde para você mudar de profissão. Né? Eu achei que eu nunca ia me sentir realizado como eu me sinto hoje. E deixar essa reflexão. Faça com que a sua profissão brilhe os seus olhos todos os dias, né? Eu sei que tem dias que a gente só quer levantar e pagar o boleto, mas a vida não é só pagar o boleto. A vida é fazer com que o seu trabalho, o seu propósito profissional engaje outras pessoas e você seja sempre muito feliz naquilo que você é. Enfim, esse é o meu recadinho hoje. Caos de Personal número 21, espero que você tenha curtido aí. Aqui, pro YouTube dá trabalho fazer gravação, viu? Dá trabalho, mas eu comecei a dizer que eu comecei a gostar da coisa. Mas vamos ver até onde já ficar com saco. Tô tentando colocar conteúdo toda semana aí. Fica os cards aí, se liga. Curte, comenta, compartilha. Se quiser me mandar sugestão, qualquer coisa, acessa o site aqui, ó, o jonesvillacres.com. Ou manda um e-mail, contato@jonesvillacres.com. Enfim, você tem inúmeros canais aí que você pode me encontrar. O canal do YouTube aqui é justamente para isso, para a gente dissertar. O Causos 21 vai encerrar agora, mas eu espero você nos próximos causos. Porque eu tô tentando colocar as fofocas de vestiário, mas ninguém quer me deixar, porque disseram que eu vou ser processado. Eu falei, gente, a minha advogada é maravilhosa, ela vai saber me defender. Enfim, é isso. Um beijo, se cuide. E o famoso, posso fazer produção? Vambora!